Ok? Mais uma vez, uma boa noite a todos. Vamos então dar início, pessoal, a nossa aula, tá? Eu quero trabalhar com vocês os sistemas de equações lineares, tá certo? Para tanto, eu quero lembrá-los do seguinte, ó. A gente já colocou isso. A gente já colocou lá no Classroom todo o material que o pessoal vai utilizar nesse novo assunto, tá certo? Então, só para vocês darem uma olhadinha, vamos conferir aqui a atividade. Muito bem. Então, eu enviei para vocês tanto o convite quanto o texto, o material que a galera poderá e deverá utilizar para as leituras, para os exemplos, tá joia? E o questionário, aqui estão os dois textos e o questionário, só para a gente dar uma passeada, ó. No primeiro texto, turma, a galera vai ter aí isso que está aparecendo aí para vocês, tá certo? Eu coloquei aí algumas questões resolvidas sobre sistemas de equações lineares, tá joia? A forma matricial de um sistema, tá joia? No segundo texto, da mesma forma, é o material da FGV, que vale a pena os alunos utilizarem, tá certo? E, é claro, o objetivo dos textos e da aula é torná-los habilitados para detonarem as questões aqui do questionário, da lista de exercícios que se encontra aqui na sala de aula do Classroom. Tá certo, pessoal? Então, só para a galera perceber isso daí, tá? Muito bem. Samuel está conosco. Boa noite, Samuca. Então tá. Eu quero começar a apresentação do conteúdo por meio desse Prezi aqui, bem bacana, para a gente passear um pouquinho dentro do conteúdo de sistemas lineares, introduzindo as ideias vagarosamente, como a gente costuma fazer, até podermos nos aprofundar, mergulhar em águas mais profundas, tá certo? Então me acompanha aí. Equações lineares. Vamos começar com as equações. E aí, cara, eu pego assim um exemplo bem tolinho, tá certo? Abel comprou 3 canetas de mesmo preço e pagou R$ 2,40. Tá certo? Estou aqui com vocês, ó. Tá certo? Todo mundo aqui comigo? Deixa eu verificar aqui. Ok? Qualquer dificuldade na imagem, não sei, no áudio, a galera me informa por aqui pelo chat para gente corrigir, tá certo? Para mantermos aí a nossa conexão. Tá, então, como eu estava dizendo, o camarada comprou 3 canetas de mesmo preço. Veja, você escreve isso matematicamente dessa forma. 3 canetas custam R$ 2,40. Quer dizer, você saiu aqui da linguagem do nosso idioma, você saiu da língua portuguesa e começou a trabalhar na língua da ciência, tá certo? Na língua científica, a linguagem matemática. Muito bem, então 3C igual a
2,40 ou 2,40 ou 3x igual a 2,40, significando 6x a incógnita, caneta ou preço da caneta, tá joia? E você resolve uma equação linear de uma forma bem tranquila, não é? Então, 3x é 2,40, x vai ser 2,40 dividido por 3, aquela velha história. Usamos as operações inversas, né? O 3, ele, podemos dizer assim, ele foi para o outro lado da igualdade para dividir o que tinha lá. Não é? Matematicamente, você dividiu por 3 este lado da igualdade e também dividiu por 3 este outro lado da igualdade, obtendo x igual a 80 centavos. Essa é a solução da sua equação linear, tá certo? Ora, mas podemos ter duas incógnitas numa equação linear, meus amigos. Deixa eu colocar uma outra situação bobinha, tá certo? Só para que eu consiga firmar os pés da galera para depois empurrá-los e fazê-los andar sozinhos. Então veja, Esther comprou uma blusa e 2 saias, gastando um total de R$ 80. Como que você passa para a linguagem matemática, para a linguagem da ciência? A equação linear com 2 incógnitas seria essa daqui. Uma blusa mais 2 saias igual a 80. Um x mais 2y igual a 80 significa a mesma ideia. E aí você se lembra que 1 vezes x é a mesma coisa que x sozinho, de modo que aquele 1, que é o coeficiente desse x, ele na multiplicação é neutro, de modo que a gente não precisa escrevê-lo. X mais 2y igual a 80 é a mesmíssima bananola que o conteúdo desse parágrafo aqui. Esther, ela adquiriu uma blusa mais 2 saias gastando R$ 80. E uma curiosidade bacana, professor, como que a gente resolve essa equação? Se x mais 2y é igual a 80, observe possíveis soluções. A blusa pode ter custado R$ 20 para Esther, e não é a blusa? O x? Isso. E a cada saia R$ 30, isso quer dizer que ela gastou R$ 20, mais 2 vezes 30, 60, então 20 mais 60, 80. Daí você diz, olha, x igual a 20, y igual a 30 é uma solução, tá joia? Você pode também inferir que a blusa custou R$ 10, era uma blusinha de boneca, e a saia, ou cada uma das saias, custou R$ 35. Observe que R$ 10 da blusa, mais 2 de 35 dá 70. Então 10 mais 70, beleza, R$ 80. De modo que x igual a 10 e y igual a 35, turma, é uma segunda possibilidade de solução. Você pode também inferir que o x vale 40, y 20, de modo que 40 mais 2 de 20, ou seja, 40 mais 40 também dá 80. Essas múltiplas reticências quer dizer o quê? Que as soluções para esta equação linear com 2 incógnitas, cara, as soluções são infinitas, só perguntando a Esther mesmo, não é para você encontrar a verdadeira solução. Uma equação linear, pessoal, ela também pode ter, tá joia, 3 incógnitas. E eu quero exemplificar isso para minha galera. Então, eu coloquei aqui, a soma dos títulos estaduais de 3 clubes do futebol alagoano é igual a 20. Então tá, vamos estabelecer que esses 3 times sejam aqueles mais tradicionais, os mais ganhadores de títulos, eu imagino, o CRB, o CSA e o ASA, tá certo? Chamando a quantidade de títulos obtida pelo CRB de X, obtida pelo CSA de Y e pelo ASA de Z, qualquer equação, pessoal, linear com 3 incógnitas que a gente escreve. Exatamente, a gente escreve aqui, ó, x mais y mais z igual a 20. É exatamente o que está lá naquele enunciado na língua portuguesa. A soma dos títulos de 3 clubes de futebol alagoanos é igual a 20. Claro, isso daí em um período, né? A história dos clubes, se a gente fosse abarcá-la completamente, isso daria muito mais que 20. E, novamente, calcula
aí soluções, ou seja, resolvam esta equação linear com 3 incógnitas. E aí eu te dei aqui 4 possibilidades de soluções. Se você soma x mais y mais z, você vai obter 20 nessa possibilidade, sim ou não? Vocês estão me acompanhando? Então tá. 10 mais 8 mais 2. Isso vai dar 20. 12 mais 5 mais 3. Isso vai dar 20. 4 mais 10 mais 6. E assim por diante. Supondo que os 2 primeiros não obtiveram nenhum título. Bom, contanto que um deles tenha, isso satisfará a equação. De novo, você vai ter infinitas soluções. Bem, aí a gente chega no tema da aula. O que é um sistema de equações lineares, turma? Deixa eu voltar para cá. O Wagner está com a gente também. Ok, Samuel, tudo certinho? Maravilha. Boa noite, Wagner. Tudo tranquilo, meu irmão? Beleza. Então, vamos continuando aqui, tá? Como eu estava dizendo, viu, pessoal? O que é um sistema de equações lineares? Cara, um sistema de equações lineares nada mais é do que uma coleção daqueles brinquedinhos que a gente estava vendo ali, ó. Então quer dizer, se eu tiver 2 dessas equações, eu tenho um sistema de equações lineares com 2 equações, tá certo? Se eu tiver, 3 dessas equações aqui, ó, daquelas que exemplificaram, não é? A situação que Esté se envolveu da compra de blusa e camisas. Se eu tiver 2, 3, 4 ou mais destas equações, você diz o quê? Você diz que tem um sistema de equações lineares. De modo que o que nós vamos trabalhar com a galera é exatamente essa ideia daqui, ó, tá? Não apenas a equação em si. Na verdade, o que nos interessa é a coleção delas, de 2 ou mais equações, numa mesma situação, problema, onde por meio do sistema de equações lineares, você vai aí desenvolver o seu raciocínio para resolver a situação, o problema que vai aparecer para você. E é claro, estou ao seu lado para te munir de ferramentas por meio aí da nossa relação, por meio da aula, por meio de exercícios resolvidos, por meio dos materiais que eu já coloquei lá no Classroom para cada um de vocês, para a galera se sentir aí suficientemente confortável para começar a detonar os problemas que vão aparecer. Mas vamos com calma. Mais uma vez, um problema bem curtinho, bem tranquilo para a minha galera ir se familiarizando com essas ideias. Na verdade, eu coloco esse conteúdo para que vagarosamente você consiga aí se lembrar daquilo que você viu no seu ensino médio. E a partir desta lembrança, desta memória, a gente vai construindo, ideias inéditas, conteúdo novo, aprendizagens, para que a gente consiga aí atingir os objetivos da ementa da disciplina na graduação de vocês. Tá certo? Então, de novo, partindo de situações tolas para o objetivo da nossa disciplina. E aí eu trago assim, Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis, pagando R$ 4,40. E aí a questão pede para vocês, pessoal, qual que é desses 4 sistemas de equações, qual deles exemplifica, qual deles resume, qual deles traduz para a linguagem científica, para a linguagem matemática esse enunciado? E aí eu vou aguardar que a galera me responda só para ter o feedback de vocês. Tá? A, B, C ou D? Maravilha, Wagner. Que bom. O Samuca já, sem pensar 2 vezes, ele disse, professor, você está de brincadeira. Bobagem, né? Álvaro também. Muito bem, de fato, pessoal, nós temos aqui
nós temos aqui o sistema da letra A. Não é por quê? Porque ele traduz esse enunciado. Tá certo? Você tem aqui, ó. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. O Rafa está com a gente. Olá, Rafael, boa noite. Então, retornando boa lá. Noite. Tá. Retornando lá, quer dizer, apenas o primeiro dos sistemas, a primeira das alternativas, ela traduz com perfeição o enunciado, né? Quer dizer, de fato, Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, ou seja, rapidamente, a nossa mente ela já deduz que o X é o preço de uma caneta, o Y é o preço de um lápis. Então, se o camarada ele compra 3 canetas e 2 lápis, ele vai pagar 7,20, não é? Por outro lado, isso é com relação ao Lucas. Por outro lado, o Danilo ele comprou 2 canetas e um lápis, gastando com isso R$ 4,40, de modo que a letra A ela representa corretamente esse problema, essa situação. Professor, por que não é a B? Cara, dá uma olhada aqui para essa segunda equação linear. Esse menos não tem nada a ver, irmão. Percebe? A C. Bom, a C está dizendo assim, o cara comprou uma caneta lápis, sim ou não? Tá certo? E, de novo, você tem um problema com a subtração. Esse enunciado ele não permite o uso de subtrações. Ah, professor, e por que não pode ser a D? As 2 equações estão mal escritas. Aqui está faltando um lápis do Danilo, correto? E aqui estão faltando as 2 canetas do Lucas. Tá joia, pessoal? Ah, maravilha, maravilha. Bom, aí... a partir de agora, o que é que eu quero com a galera? Tá, professor, você está de brincadeira. Até agora, tudo tranquilo, só uma revisãozinha básica daquilo que a gente já aprendeu lá no ensino médio, no ensino fundamental. O que é que você quer com isso? Veja, eu quero torná-los peritos na resolução dessas crianças aqui, tá? Lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, dependendo, é claro, do professor que estava com você, você tinha algumas maneiras de resolver isso daqui. Existiam métodos chamados método da adição, método da comparação, método da substituição, que te permitiam resolver essas coisinhas aqui. Tá certo? Sendo que, minha gente, não se iludam, nós não estamos mais no ensino básico, não é assim? Ok, Samuel? Nós estamos no ensino superior, e isso traz responsa, traz responsabilidades para a gente, tá certo? O nível dos sistemas lineares que a gente vai trabalhar, minha gente, o nível ele está exposto aqui, ó, nas questões que eu coloquei para minha galera na lista de exercícios, no questionário que já está lá na sala de aula do Google para vocês. Tá certo? Então, deixa eu só passear um pouquinho aqui na lista para a galera poder avaliar. Ah, professor, quer dizer que nós teremos sistemas com 3 equações, 3 incógnitas? Exatamente. E aí você vai ter que perceber o seguinte, lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, a gente não aprende como resolver essas crianças, não é? Então, tá. Ó, os exercícios, só passando aqui para a galera dar uma avaliada no cardápio. Tá? Outro detalhe, questões de interpretação, minha gente. Ó, isso é muito exigido também nesse conteúdo, tá certo? Lá nos textos que eu coloquei para vocês, pessoal, vocês têm aí também sistemas de equações grandinhos e não aquelas brincadeirinhas de lápis e canetas que a gente usou apenas para incentivar, para instigar, tá certo? Para a galera se familiarizar ou relembrar. De modo que, a partir de agora, eu quero mostrar para você, e aí eu vou usar o material que está disponibilizado para vocês. Eu quero mostrar para a galera
a ideia de um matemático suíço chamado Gabriel Cramer. E Cramer, ele defendeu uma ideia e provou um teorema explicitando a coerência, a veracidade da sua ideia, que nós iremos usar para resolver, não é? Os sistemas de equações lineares quadrados, digamos assim, ou seja, aqueles que têm a mesma quantidade de incógnitas e equações, tá certo? Assim como aquelas matrizes quadradas, e nós iremos começar a ver como que esse assunto ele está relacionado ao conteúdo que a gente finalizou na semana passada. Matrizes determinantes tem tudo a ver com sistemas de equações lineares. Tá, Joia? Primeiro eu preciso te dizer o seguinte, cara, olha, se este é o teu sistema de equações, então eu preciso que você aprenda a sair da forma do sistema, que é a forma que a gente chama de forma algébrica, o formato algébrico, para o formato matricial. E aí você observa aqui, ó, um formato diferenciado. Esses valores, eles são, não é, retirados do sistema. E nós iremos usar essa forma matricial, pessoal, para desenvolver a ideia de Gabriel Cramer e resolvermos, tá certo? Um sistema grandinho, um sistema, digamos assim, que oferece uma dificuldade maior. Tá joia? Mas para isso, eu quero convidá-los, vamos retornar lá para aquela equaçãozinha pequenininha, para a gente resolver primeiro aquele sistema de que envolvia lá canetas, não é? E lápis, tá? Deixa eu voltar para lá para a gente... Isso, muito bem. Cara, tá, esse é o nosso sistema. 3x mais 2y igual a 7,20, 2x mais y é igual a 4,40. Eu coloquei aqui mais algumas coisas. Olha, como que você resolve um sistema? Bom, você precisa encontrar uma solução, seja um sistema com 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas. Você precisa encontrar uma solução que resolva todas as equações simultaneamente. Como que se faz isso, professor? Você pode fazer isso de cabeça, você pode fazer isso usando as equações, ou você pode usar matrizes determinantes. Na verdade, existe um quarto modo. Na verdade, só são esses 3 modos, mas dentro desse terceiro, a gente pode subdividi-lo em 2. Você vai usar matrizes determinantes de acordo com a ideia de Gabriel Cramer, ou você vai trabalhar com a inversa de matriz. Ocorre que eu não vou exigir da minha galera o conteúdo de matriz inversa, como eu já havia mencionado em videoaulas anteriores, tá certo? Por quê? Porque, cara, assim, eu sei que alguns de vocês estão com uma dificuldade de se adaptar a esse estilo de aula não presencial, não é? A metodologia à distância, ela exige uma adaptação e, assim, o professor ele tem que ser sensível, ele tem que ser um camarada atento para não cometer erros em nome aí da matemática, né? Em nome de que se passe uma grande quantidade de conteúdos. Eu vou devagar, não é? E vou observando aí a performance, o andamento de cada um de vocês, de modo que assim a gente não vai exigir da galera algo que juntamente com a metodologia à distância, se torne um obstáculo para vocês. Vamos apenas trabalhar como resolver equações, ou melhor, sistemas de equações lineares, através de uma maneira, através de um método, tá certo? Aí a galera, por curiosidade, quem tiver curiosidade, pode pesquisar nos próprios materiais que eu enviei para vocês. A galera pode, pesquisar como que se resolve um sistema de equações lineares através de outros métodos, como o da matriz
inversa. Tá certo? Então, embora. Vamos lá, eu quero pegar essa pequena... eu quero pegar aqui esse pequeno sistema de equações e resolver com a galera. Tá? Usando essa nova ideia, usando aí a ideia de Gabriel Cramer. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui a mesa gráfica para a gente se divertir um pouco. Pessoal, qual que é o nosso sistema? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. O nosso sistema, ele possui duas equações. Quais são elas? A primeira delas, 3x, podemos aumentar aqui para facilitar aí a visualização. É 3x mais 2y, não é isso? 3x mais 2y, isso é igual a quanto? R$ 7,20, não é isso? R$ 7,20. E a outra equação, deixa eu ver, é 2x mais y igual a 4,40, é isso, né? 2x mais y igual a 4,40. Perfeito, maravilha. Muito bem, então você tem aí o seu sistema. Professor, eu posso resolver esse sistema do meu jeito? Cara, claro, se você tiver essa pergunta em mente, é porque você está pensando assim, professor, tem como resolver isso daqui, não é até de cabeça ou pelo método da adição aqui, usando a equação de cima, de baixo, ou pelo método da substituição, de fato tem. Mas eu quero introduzir aí o teorema de Gabriel Cramer, a ideia de Cramer, para que a galera saiba usar essa nova ferramenta, até porque somente ela será útil naqueles problemas maiores que eu já apresentei para vocês quando a gente deu uma olhada lá no questionário. Tá certo, turma? Então tá, primeira coisa, cara, você precisa fazer isso daqui, ó. Eu tenho aqui para vocês um outro problema que já a gente vai dar uma olhada nele. Deixa eu colocá-lo aqui para vocês, ó. Eu coloquei onde aqui? Isso. Beleza. Essa questão a gente vai resolver. Na verdade, eu já resolvi, deixei aqui só para explicar detalhadamente para minha galera. No final da aula, tá certo? Daqui a uns 10 minutinhos a gente vem para ela. Então, ó, para você resolver um sistema de equações lineares quadrado, ou seja, que tem a quantidade de incógnitas igual à quantidade de equações, usando a ideia de Cramer, você tem aqui alguns passos a seguir. Primeiro passo, você tem que sair da forma algébrica, se lembra lá que eu falei agora há pouco, para o formato matricial. Massa. É verdade. Como é que eu faço isso? Tá. Eu vou falar para vocês aqui sobre a matriz dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos resultados. Vamos para lá. Deixa eu voltar lá para o nosso quadro branco, para a gente desenvolver essa ideia aqui, ó. Tá. Muito bem. Tá. Então, professor, como que eu saio da forma algébrica de um sistema linear para o formato matricial, ou seja, como é que eu retiro matrizes desta forma, desse sistema? Cara, muito tranquilo. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Você vai olhar para os coeficientes das suas duas equações. Os dois coeficientes da incógnita x são 3 e 2, sim ou não? Então tá. Aí a gente vai dizer o seguinte, essa é a coluna dos x's.
Tá? Essa é a coluna dos y. Quais são os coeficientes dos y? 2 e 1. Professor, por que 1? Se ligue, tá? A gente conversou sobre isso. Quando não tem nada, podemos dizer que aqui temos 1 vezes y, tá certo? Olha, essa é a matriz dos coeficientes. Nós iremos chamá-la de matriz C, matriz dos coeficientes. Massa! Agora, eu quero que você olhe para o seguinte: quais são as incógnitas do seu sistema? Ora, professor, são apenas duas, x e y. Beleza, você vai escrever x e y como uma matriz coluna, ou seja, uma matriz que tem aí, na vertical, todas as suas incógnitas. E olha que coisa interessante, a gente aprendeu na multiplicação com matrizes que essas duas matrizes, tanto a MC, a matriz dos coeficientes das equações, como a MI, ou seja, a matriz das incógnitas desse sistema de equações, essas matrizes elas são multiplicáveis. Você pode calcular a matriz 2 por 2 vezes a matriz 2 por 1, tá certo? O resultado vai ser exatamente uma matriz também 2 por 1, porque se você pega essa linha e multiplica por essa coluna, 3 vezes x mais 2 vezes y, você volta a ter esta equação. Da mesma forma, essa segunda linha vezes esta matriz coluna, 2 vezes x e 1 vezes y, você volta a ter, tá certo, essa segunda equação. E aí você termina de escrever esse sistema no formato matricial, minha gente, pegando aqui os resultados dessas equações, ou seja, R$ 7,20, R$ 4,40, e colocando também como eita, parênteses feio da pega. Foi o Samuel que assoprou e me atrapalhou aí. Nossa. Mas, enfim, suponha que isto seja um parêntese. Tá certo? Aí você tem aqui, esta matriz dos resultados. Eu vou chamá-la de MR. Professor, o que é MR? É a matriz dos resultados. Tá? Todos os sistemas de equações lineares, eles podem ser escritos desta maneira. Esta maneira significa o que, minha gente? Formato matricial. Cara, deixa eu te dizer uma parada muito massa. Cramer provou no seu teorema que para você descobrir o valor de x, basta você pegar o determinante da matriz MX e dividir pelo determinante da matriz MC. Professor, quem que é MX? Já eu te digo. Para você descobrir o valor da incógnita y, basta você fazer o quê? Mesma ideia. Pega a tua matriz y, calcula o determinante dela. Professor, quem que é a matriz y? Já eu te falo. E você vai dividir pelo determinante da matriz C, que eu já te apresentei. Essa garotona daqui sempre será a matriz dos coeficientes. Então, pera lá. Quer dizer que a ideia de Cramer é essa? Cara, a ideia de Cramer ela é sofisticada e, como tudo no universo e na vida, é sofisticado e simples. Não é porque o Criador, através da matemática, ele quis assim. É complicado, pode ser trabalhoso, mas é sofisticado. É simples, é como a tecnologia, é extremamente útil, mas vai descobrir o que está por trás dela. É muita matemática, é uma calculeira forte, tá joia? Mas acessível, dá para a galera entender, dá para a galera desenrolar bem. E eu vou ajudá-los. Então tá. Então, primeiro passo, para você resolver um sistema de equações, você vai traduzi-lo para o formato matricial. Tá? E depois você vai aplicar a ideia de Gabriel Cramer, que é essa daqui. A incógnita x é igual ao determinante, essas barrinhas, pessoal, não é módulo, não. Como eu venho dizendo desde os vídeos, as videoaulas sobre determinante. Isso daqui é o símbolo do determinante, cálculo determinante. Então, determinante da matriz x dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Y, determinante da matriz y dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. Professor, e se tivesse uma terceira, uma terceira equação com
com a incógnita Z. Bom, então Z seria o determinante da matriz Z dividido pelo determinante da matriz C. E por aí vai. Tá, a ideia de Cramer, ela funciona com qualquer sistema quadrado, ou seja, sistema de equações lineares que contém a quantidade de equações igual à quantidade de incógnitas. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Quem que é MX? Vamos lá. MX, usando a ideia de Cramer. A galera tá me acompanhando, pessoal? Deixa eu retornar aqui para ver vocês aqui no chat. Tudo tranquilo? Tudo massa, né? Então beleza. Maravilha. Qualquer dificuldade me fala aqui, tá certo? Qualquer pergunta, se quiserem ativar o áudio e falarem, cara, a gente se conhece, então deixa de cerimônia, tá bom? O meu objetivo aqui é sairmos dessa aula, não é com aprendizagens, com todo mundo com capacidade de desenrolar, tá certo, esse conteúdo, tá? Então, simbora. Cara, voltando então, quem que é o MX? Quem que é a matriz X? Olha que massa. Você vai voltar lá para MC, minha gente. Volta lá para MC. Quem que é MC? Ah, MC é a matriz dos coeficientes, o professor retirou daqui. Falou. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou escrever os coeficientes da coluna dos X's. Vou só escrever os coeficientes da coluna dos Y. Eu vou colocar aqui, ó, 2 e o 1. E olha que maneiro. No lugar dos coeficientes dx, os caras que se referem à coluna do x, eu vou substituir esta coluna pela matriz dos resultados, minha gente. Olha só, Cramer, ele disse assim, ó, você vai pegar a matriz dos resultados e vai substituir pela coluna dos x's. Ah, então tá. Aqui você tem a coluna dos x's, apaga isso, coloca a matriz dos resultados. Ah, então, quem me diz quem vai ser a MY, ou seja, a matriz Y? Exatamente, você vai apagar os coeficientes da coluna dos Y e nem em lugar deles você vai repetir aqui a matriz, os elementos da matriz dos resultados. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 e 2, porque estou com a matriz Y, e no lugar dos Y, cara, demorou, eu vou colocar aqui, ó, a matriz dos resultados, 7,20 e R$ 4,40. Cara, feito isso daí, acabou. Já dá para você descobrir, de acordo com Cramer, o valor da incógnita X e o valor da incógnita Y. Tá certo? Então, vamos lá. Preciso calcular o determinante de MX. Eita, professor, vamos usar determinantes? Claro, com certeza. A gente acabou de ver determinante para a gente continuar usando. Tá certo? Então, simbora aqui, ó. Dar uma organizada. Muito bem. Tá ficando bom esse negócio. O que é que acontece? A gente, a partir de agora, vai brincar de fazer conta com determinante, cara. Então, fala para mim, qual que vai ser o determinante, minha gente? O determinante da matriz dos coeficientes, que a gente precisa do determinante dessa matriz aqui, ó, será o divisor para a gente descobrir o valor de x e y. Então isso daqui vai ser, eu vou pegar aqui o 3, o 2 e o 1, não é assim? E o que é que a gente faz? A gente flecha. Então, massa, vamos flechar aqui esse negócio. Vamos lá. Aqui, ó. A diagonal principal, você vai multiplicar os valores que estão na diagonal principal e depois você vai fazer o quê, minha gente? E você vai multiplicar os elementos da sua diagonal secundária. Demorou. Então, vamos fazer isso agora. Quem vai ser 3 vezes 2 aqui na principal? 3 vezes 2 3 vezes 1, né? 3 vezes 1 é 3. E 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. De modo que o determinante da matriz C dos coeficientes, minha gente, vai ser quem?
Você primeiro pega o resultado da diagonal principal e subtrai pelo resultado da diagonal quê? Secundária. Isso vai te dar menos 1. Sim ou não? Ah, tranquilão, tranquilão. Puxa vida. Quem que vai ser, minha gente? O determinante da matriz X. O determinante de MX, cara, super tranquilo também. Vê lá, pega a matriz X. A matriz X em sua primeira coluna tem o 7,20 e tem o 4,40. Na sua segunda coluna, ela é formada por 2 e 1. Eu estou usando a barrinha porque isso indica que não é uma simples matriz, é o cálculo determinante dela. Então, massa. Vamos de novo aqui as flechas. Você vai pegar lá a diagonal principal. Você vai pegar a diagonal principal e vai multiplicar os elementos dela. Você vai pegar a diagonal secundária e fazer a mesma coisa. Tá certo, minha gente? Então façam aí. Vamos lá. Isso. Então, quer dizer, nós temos o seguinte aqui. A 7,20 vezes 1 continua sendo 7,20. Tá joia? E o que mais? 2 vezes 4, 40. 8,80. Sim ou não? De modo que quem vai ser o determinante da matriz X? R$ 7,20 menos R$ 8,80. Isso vai dar o quê? Fala para mim. Você tem 7,20 e gasta 8,80. Você vai ficar devendo, cara. Você vai ficar devendo menos R$ 1,60. Cara, que massa. Sabe o que massa? Olha para cá. Só com esses ingredientes aqui, determinante de MC e determinante de MX, você já descobriu o X. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar. O Wellington está com a gente. Boa noite, Wellington. Tudo certo, campeão? Se liga aí. Então, voltando lá para o nosso... para nossas contas. Cara, olha para cá. Olha que beleza. De acordo com Cramer, o X desse sistema vai ser o resultado desse determinante que você acabou de descobrir, menos 1,60. Percebe? Dividido por quem? Por menos 1. Cara, isso vai te dar R$ 1,60. O X, você lembra do X? Não era o preço lá da canetinha dos rapazes, lá do Lucas e do Danilo? Cara, R$ 1,60. Entende? A mesma ideia você usa para descobrir o preço do lápis. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue aqui. Quem vai ser o determinante da matriz MY? Vai ser, falei para mim, 3 e 2 aqui, fazer pequenininho para caber, tá? 7,20 lá, 4,40 aqui. Boa. Aí você flecha rapidinho, vamos lá. Sem medo. Aqui, ó. Diagonal principal, diagonal secundária. Me desculpem aí pelos apertados. Mas, quer dizer, 3 vezes 4, 40, isso dá o quê, minha gente? 3 vezes 4, 12, 3 vezes 40 centavos, 1,20. Então, R$ 13,20, não é assim? Vou botar aqui R$ 13,20. Na verdade, deixa eu já fazer o cálculo final. Você vai ter R$ 13,20. Professor, de onde veio isso? Cara, aqui, ó, diagonal principal. Estou multiplicando os elementos. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 40 centavos, R$ 1,20. Isso vai dar R$ 13,20. Agora, 2 vezes R$ 7,20. Isso vai te dar o quê? 14, isso. 14,40. Faz essa subtração rapidão aí, ó. R$ 13,20 menos 14,40, você vai ficar devendo. Você tem menos do que quer gastar, cara. Então vai ficar devendo R$ 1,20. Boa. Rápido. De acordo com o teorema de Cramer, quem vai ser a incógnita Y? Vai ser o valor do determinante da matriz MY, acabamos de calcular, menos 1,20. Sim ou não?
dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes, o qual calculamos aqui, foi menos 1. Resultado, isso vai te dar R$ 1,20. Aí você diz assim, ó, cara, o conjunto de solução deste sistema, vou escrever para ficar bonitão, o conjunto de solução desse sistema, quem que é? Só um momentinho aqui. Isso. O conjunto de solução vai ser... Aí você abre lá parênteses, que você está indicando um par ordenado, há uma ordem. A ordem diz o seguinte: primeiro o valor de x, o valor da primeira incógnita e o valor da segunda incógnita. O valor da primeira incógnita, ou seja, o valor de x é R$1,60. Aí você separa por vírgula, e aí tem o valor da segunda incógnita, que é y, que foi R$1,20. Muito legal, quer dizer... Aí você termina de resolver o seu sistema de equações lineares através da ideia de Gabriel Cramer, tá certo? Massa. Falem para mim aí, ficou clara a resolução, minha gente? Me responda aqui no chat. Alguém quer fazer uma pergunta? Olá, super tranquilo, né? Samuca, Álvaro, maravilha. Muito bem, agora nós iremos... beleza, Rafael? Ok. O pessoal que chegou depois da aula, gente, como vocês sabem, essa aula vai ficar tranquila, vai ficar armazenada, tá joia? Beleza? Essa aula ela vai ser transformada numa videoaula para que a galera possa ter acesso, tá certo? E aí vocês podem retomá-la do início, tá joia? Beleza? Muito bem, vamos prosseguir agora. Ó, o que é que eu quero de vocês? Cara, a gente vai lá na lista de exercícios, no questionário que já está na sala de aula do Google, no Classroom, e nós vamos resolver uma das questões. E aí a gente já entra no nível no qual estamos, no ensino superior, tá certo? Tá, deixa eu dizer uma coisa bacana para vocês, ó. Para a aula não ficar muito extensa, né? O que é que eu planejei? Ok, eu, por meio desse contato ao vivo, online, eu estou colocando nas mãos de vocês as ferramentas para a galera trabalhar, correto? Mas vejam, existem alguns tipos de questões. Esse daqui, por exemplo, são questões com uma contextualização, um textozinho para a galera interpretar e tal. O que é que acontece? Nessa primeira aula, eu quero primeiro entregar as ferramentas e amolá-las com vocês, para garantir que a galera não saiba usá-las sem mim. Mas aí depois eu vou enviar para vocês uma videoaula onde eu resolvo algumas dessas questões assim grandes, com textos, tá? Que tem aqui na lista de exercícios. Olá, imagina essa questão aqui, olha que garota bonita, não? Um enunciado enorme. Eu quero resolver algumas delas para que a galera também tenha isso, não é? Acessível e possa se deparar com questões assim e resolver sem mim também, tá? Mas nesse primeiro momento eu quero ser mais prático, mais pragmático e ensinar para vocês como que se usa essa ferramenta chamada Teorema de Cramer, tá? Então tá, vamos pegar essa questão aqui, ó. Essa questão, ela diz, considere o seguinte sistema, e aí ela te dá um sistema de equações lineares, tá certo? Com 3, o quê? Equações e 3, o quê? Incógnitas. Aí você diz assim, é um sistema quadrado. Se é um sistema quadrado, dá para a gente usar o teorema de Gabriel Cramer tranquilamente, tá certo? Como eu havia dito, eu tenho essa questão aqui já resolvida
e quero apenas apresentar para vocês neste final de aula, tá? A questão está aqui, ó. Se liguem aí. Joia. Foi mal. Voltei para a tela que a gente havia, para o nosso quadro. Cadê a questão? Acho que foi o João Paulo. João Paulo tirou. Foi o João Paulo? Cadê João? João desapareceu, cara? Cadê você, rapaz? Deu o ar da graça aí, João. Opa! Tá pensando que o negão tá dormindo, rapaz? Ok? Opa, agora vai. Maravilha, se liguem. Muito bem. Coloquei aqui a questão pra gente. E aí eu quero... da mesma forma que eu resolvi aquele sistema pequenininho, eu quero ensinar para vocês como que a galera vai desenrolar sistemas maiores, sem a minha ajuda. Primeiro, eu te dou toda a ajuda do mundo, mas depois, cara, eu quero que você ande com os seus pés, com as suas próprias pernas, tá certo? Vamos lá. Primeiro passo. Professor, o primeiro passo é traduzir esse sistema que está no formato algébrico para o quê? Isso, formato matricial. E como é que você faz isso? Fala para mim. Você vai escrever a matriz dos coeficientes, a MC, a matriz das incógnitas, a MI, e a matriz dos resultados. Professor, eu cheguei depois e, assim, estou meio por fora com relação a MC, MI e MR. Tudo bem, vou te ajudar, embora que, lembrando, você vai ter essa videoaula desde o início em breve, tá certo? Para que você possa assisti-la do começo. Mas vamos lá. Cara, esses valores, eles são os coeficientes das incógnitas dessas equações. Então, se ligue, ó, 210 eu retirei desta primeira equação. O coeficiente de x é 2, o coeficiente de y é 1, não se esqueça. E cadê o z? O z não aparece, então só pode ter 0 na frente dele, porque 0 vezes z é 0, ele voa, ele some, ele é anulado. É verdade, então 210 veio da primeira equação, tá certo? De modo que a gente, assim, de forma bem prática, a gente escreve a matriz dos coeficientes assim. Pega a primeira coluna, que é a coluna dos x's. 2, 1 e 5. Peguei, professor. Pega a segunda coluna, que é a coluna dos y. 1, 3 e 2. Mas pega a terceira coluna, que é a coluna da incógnita z. 0 não aparece z, 0 não aparece z e 2 aparece z. Então você acabou de formar a matriz dos coeficientes. Está claro? A matriz das incógnitas, ela é colocada aqui, ó. Ela é uma matriz coluna, onde na vertical você coloca as incógnitas na ordem que aparecem, x, y, z, x, y, z. E lembrando, se você multiplicar esta matriz por esta, você retorna a estas três equações. Por quê? Porque essa é uma matriz do tipo 3 por 3, essa é uma matriz do tipo 3 por 1. Então, pelo critério da multiplicação, é possível, sim, a gente descobrir o produto e o resultado vai ser uma matriz do tipo 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna, que é exatamente esse sistema aqui, ó. 2 vezes x, 1 vezes y, 0 vezes z, vai dar 2x mais y mais z, mais 0, na verdade. Tá? E a matriz, essa é a matriz das incógnitas, e essa será a matriz dos resultados, a MR, tá? Onde você pega simplesmente os resultados das equações, escreve aqui na forma vertical, e você tem o primeiro passo terminado, ou seja, escrevemos esse sistema na forma matricial. Massa. O segundo passo, ele diz o quê, galera? Vamos encontrar as matrizes MX, as matrizes MX, MY e MZ. Quem são MX, MY e MZ? Cara, eu fiz um desenho aqui, eu fiz um esquema super prático, tá joia, para a galera, caso esqueça após a aula, não é? Caso queira ir recordar, é só você pegar essa videoaula e não é? Retornar aqui
para você se lembrar, porque, olha, esse esquema é super tranquilo. Como que eu descubro a MX? Eu vou pegar a matriz MC e o que é que acontece? No lugar da coluna dos x's, essa é a coluna dos x, ó, se ligue. Essa é a coluna dos x's. A MX vai ser quem? Vai ser a mesma MC, sendo que no lugar da coluna dos x's eu vou colocar os valores da matriz MR. Olha o que eu fiz aqui, ó. Que massa. MX vai ser a mesma matriz MC, a mesmíssima, com uma diferença. No lugar da coluna X, eu vou colocar a matriz MR. Quem vai ser MY? A mesma ideia, ó. Escrevi a MC, apaguei a coluna MY, tá certo? Se lembrem, a primeira coluna é a coluna dos X, a segunda coluna é a coluna dos Y, a terceira coluna é a coluna dos Zs. Então MY será a MC com alteração. No lugar da coluna Y, eu coloquei a matriz MR. Quem vai ser a matriz Z? Mesmíssima bananola. Ó, peguei a matriz MC e no lugar da coluna dos Zs, os coeficientes de Z, eu coloquei os valores de MR. Esse é o segundo passo, é encontrar as matrizes MX, MY e MZ. Professor, qual que é o terceiro e último passo? Cara, é calcular o valor, não é, das incógnitas através da ideia de Cramer. Qual que é a ideia de Cramer? Olha aqui, ó. Gabriel Cramer, ele disse: você quer descobrir XY? Então calcule esses determinantes. O valor da incógnita X será o determinante daquela matriz MX dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. O valor da incógnita Y será o determinante da matriz Y dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E por aí vai. Demorou. Quer dizer, agora começa a calculeira. Simples assim, tá? Comece calculando aí o determinante da matriz MC. O determinante da matriz MC vai ser quem? Aí você estende, usando aquela ideia de Pierre Sarri, está lembrado? Isso. Você vai estender a matriz MC, a matriz MC é essa daqui. Você acrescentou as duas linhas dela para poder, não é calcular o determinante. E aí flecha para lá, flecha para cá, você vai aí multiplicar os elementos das flechas das diagonais principais, multiplicar os elementos das flechas das diagonais secundárias, soma esses caras e subtrai. 12 menos 2 é 10. Então, 10 é o determinante da matriz MC. Mesmíssima bananola com a matriz X. Quem que é a matriz X? Você já escreveu antes. Olha ela aqui. Então, tá massa. Tá certo? Calcula aí o determinante da matriz MX, você vai obter 30. Calcula lá o determinante da matriz MY, você vai obter 20. Calcula lá o determinante da matriz MZ, você vai obter 50. E aí use a ideia de Cramer. Olha lá, as divisões. Então quem vai ser o nosso X? Vai ser o determinante de MX dividido pelo determinante de MC. 30 dividido por 10 é 3. Quem vai ser Y? O determinante da matriz MY dividido pelo determinante da matriz MC. 20 dividido por 10, 2. Quem vai ser Z? O determinante da matriz Z dividido pelo valor do determinante da matriz C. 50 dividido por 10, 5. E depois é só escrever organizadamente, embora que na verdade estamos resolvendo uma questão da FGV, uma questão lá do questionário. Qual que seria a alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos lá. 3, 2 e 5. 3, 2 e 5 você encontra na letra C. Tá certo? Então marcaríamos aqui a letra C. Tá joia, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, olha o assédio aí, hein? João Paulo e Rafael. Agora a gente vai fazer o seguinte, se liga lá. O que é que eu quero da galera? Deixa eu
me colocar aqui. Muito bem. Vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida preliminar para a gente comentar? Se tiverem, se pronunciem, tá certo? Caso a galera não tenha, nós iremos encerrar a minha exposição agora. E aí o que é que acontece? Vocês vão lá para os exercícios, tá certo? Os exercícios, como eu falei, já estão lá, tá certo? Os exercícios já estão lá. A aula está sendo gravada, viu, Samuca? Os exercícios estão lá na sala do Google, tá joia? A galera dá uma chegada lá, já visualiza o questionário, pega umas questões para você praticar, não é? Essa teoria, embora que foi uma teoria bem prática, né? Que a gente acabou de passar para vocês. Tá certo? Muito bem. Alguém deseja participar? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Me digam aí. Tranquilo, Samuel? Bom, Samuel está se manifestando aqui, está dizendo que o assunto está bem acessível, né? Muito bem. Então, vamos praticar? Me despeço da galera. Tá joia? Essa videoaula já ela vai estar à disposição de vocês. Lembrando, ao terminar esta aula, vou pegar aqueles outros problemas assim, com textos, né? Aquelas questões com enunciados maiores, vou resolver numa videoaula e vou anexar a essa aula para que a galera tenha um material aí audiovisual bem completo, tá certo? Sim, Samuel, as notas já estão no sistema, tá certo? Ok? Podemos terminar? Cadê a galera? Só o Samuel fala? Rapaz, o Elton deu uma saída. Ok, Rafael? Beleza, João? Muito bem. Então, ok, Álvaro? Então, só para eu ter certeza de que não tem ninguém dormindo. O que foi que eu acabei de falar? Digam para mim, ok, Wagner? A aula vai terminar agora, beleza. O que é que eu estou solicitando para os senhores fazerem a partir de agora? Enquanto eu fico aqui construindo mais resoluções de questões no formato de videoaula para anexar a essa aula ao vivo. O que é que a galera vai fazer agora? Digam para mim. Isso. O João, rapaz, João tá acordado. Muito bem, Joãozão. Beleza, Rafa, é isso mesmo. Tá joia? Ok? Qualquer dificuldade, estou à disposição. Eu espero que a galera vá até a lista de exercícios, dê uma olhada, escolhe umas 2, 3 questões, rabisca, quebra a cabeça fazendo. Se atrapalhou, eita, professor, eu não vou ter essa videoaula agora. É verdade, agora não, mas você tem os materiais, você tem os textos. Lá nos textos, a galera encontra diversos exemplos resolvidos, tá certo? Para poder dar uma, não é lembrada caso se esqueça. Mas acredito que amanhã, sexta, a gente já disponibiliza para vocês essa videoaula. Tá joia? Pessoal, um abração, que Deus os abençoe e os proteja e até a próxima aula. Tá joia? Valeu, gente. Até mais.